Boa noite a todos e a todas novamente. Estamos mais um dia aqui, uma palestra, um encontro. E hoje a palestra será com a Natália. E eu queria aproveitar e agradecer muitíssimo a Natália por ter topado participar. Não somente ficar na organização e participar também conosco. E fica à vontade, amiga. A palavra é sua. Boa noite, pessoal. Então, eu vou colocar agora o slide e vou ficar sem ver vocês, tá bom? Então, vocês conseguem ver o slide? Ainda não. Meu computador trava. Esperem um pouquinho que já vai rolar. Conseguem ver? Ainda não. Pelo menos eu não consigo. Aqui também não. E agora? Conseguem? Não. Agora sim. Legal. Agora sim. Amém. Então, pessoal, eu sou Natália Pinheiro. Eu quero agradecer pela oportunidade de apresentar nesse evento, nessa nossa irmandade, e também de cooperar com o desenvolvimento desse evento desde o início. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em filosofia da UFMA, e o meu objeto de pesquisa são os raciocínios sobre incerteza, combinando lógica epistêmica e probabilidade. E o meu computador travou de novo. Sai, todo espírito. Nossa, como assim? Foi, agora foi. Aqui tem um roteirinho, né, de como vai ser a apresentação, e a gente já começa falando sobre os raciocínios sobre incerteza. Os raciocínios de incerteza, sobre incerteza, eles envolvem boa parte dos raciocínios com os quais lidamos cotidianamente. Então, isso falando em decisões complexas na economia, por exemplo, no contexto de recessão econômica como a gente está. O que a gente deve fazer? A gente deve guardar dinheiro ou deve investir? Né? Isso é uma decisão em um contexto de incerteza, onde você tem informações débeis, parciais sobre um estado de coisas no mundo. Né? Então, tanto no ponto de vista individual, né, que é essa de quanto eu devo gastar o meu dinheiro, eu devo guardar, num contexto de recessão econômica, quanto em contextos coletivos, né, essas decisões que envolvem a vida de outros seres, inclusive não humanos. Também por meio dele, sob um ponto de vista elementar, construímos conhecimento acerca do mundo das nossas experiências. Todo esse tipo de conhecimento, mais preciso de tomada de decisão quanto esse conhecimento do cotidiano que a gente usa para lidar com as coisas da vida de maneira trivial, envolve raciocínio sobre incerteza. Contudo, há dois tipos de raciocínios que envolvem certeza em algum nível. Os raciocínios dedutivos e os raciocínios não dedutivos. Nos raciocínios dedutivos, é uma discussão aqui, um balaio de gato, que eu não pretendo entrar. Eu só preciso que vocês tenham em vista que, quando eu falo de raciocínios dedutivos, eu quero falar que as premissas garantem necessariamente a conclusão, por meio das regras de inferência adotadas, ou seja, existe uma necessidade lógica nos raciocínios dedutivos. E mesmo nos casos em que você tá lidando com informações incertas, imprecisas, essa necessidade se preserva. Então, mesmo quando esses raciocínios são feitos com proposições incertas, há uma relação necessária entre premissa e conclusão. Aqui, incerteza diz respeito às proposições com as quais raciocinamos, e não com os próprios raciocínios. Aqui, o que é incerto são as proposições. Um exemplo de raciocínios dedutivos com informações incertas. Eu sei que hoje ou Turiaçu está tomando banho de rio ou está no encontro de filósofos.
Durante todo o dia choveu muito e isso deixou as águas escuras. A partir disso, eu presumo que Turiaçu não está banhando no rio. Logo, concluo que ela provavelmente está no encontro de filósofos. Aqui a grosso modo, é um raciocínio dedutivo, porque você tem ou Turiaçu tá tomando banho de rio ou está no encontro de filósofos. Turiaçu, por alguma razão, que nesse caso é o fato de ter chovido o dia inteiro e as águas do rio estarem turvas, eu sou levada a crer que ela não está tomando banho no rio. Então, eu concluo que provavelmente ela está no encontro de filósofos. A premissa que diz que a Turiaçu não está banhando no rio não é algo do qual tenho certeza, né? Eu não tenho evidência, eu não fui no rio lá não fui ao rio e vi que a Turiaçu não estava lá. Então, eu presumo, eu tenho razões para achar isso. Então, essa premissa, ela não é certa, né? E a conclusão também não é, em função disso. Mas ainda assim, se você percebe, o raciocínio, existe uma relação, uma necessidade. Então, não me matem por dizer isso, mas vamos lá. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente é verdadeira. A grosso modo, tá, gente? Então, o outro tipo de raciocínio que envolve certeza são os raciocínios não dedutivos, que envolvem os indutivos e abdutivos. Aqui as premissas não garantem a conclusão. Nesse tipo de raciocínio, mesmo quando todas as premissas forem verdadeiras e precisas, a conclusão terá algum grau de incerteza. Choveu ontem, hoje, choveu ontem de ontonte. Vai chover amanhã. Tipo, mesmo que as premissas sejam verdadeiras, né? Choveu hoje, choveu ontem, choveu ontonte. Você não pode dizer que essas premissas sustentam a verdade da conclusão. Então, não existe essa necessidade. Nesses casos, os raciocínios são incertos. E não só as proposições, né? Como no caso dos raciocínios dedutivos com proposições incertas. Então, aqui eu tenho exemplos de raciocínios indutivos. Eu fui à praia todos os dias no ano de 2020, pela manhã. Em todos eles eu vi Turiaçu banhando no mar. Logo, concluo que Turiaçu sempre toma banho no mar ao amanhecer. Exemplo de raciocínios abdutivos. Todas as corporações do agronegócio usam sementes geneticamente modificadas para, entre outras coisas, além de nos matar, garantir a patente daquele produto. As sementes que foram encontradas naquele pequeno sítio são geneticamente modificadas e estão patenteadas. Logo, concluo que são sementes da propriedade das corporações. Sementes de propriedade das corporações do agronegócio. Eu coloquei isso aqui, não, como diz uma, eu não tenho certeza, mas tenho convicções. Raciocínios sobre certezas no contexto da minha pesquisa, né, nesse recorte que eu estou fazendo, são raciocínios dedutivos envolvendo proposições incertas. Então, daqueles dois tipos de raciocínios, os raciocínios dedutivos com proposições incertas são objeto da minha investigação. Há várias formas de representar a incerteza. Medidas de probabilidade, funções de crença, medidas de possibilidades, funções de hackeamento. A mais usual e a mais desenvolvida é a probabilidade. E assim, tipo, séculos. Você está trabalhando com probabilidade, aperfeiçoando. E existem probabilidades, são várias probabilidades. Essas várias probabilidades, elas podem ser agrupadas em dois grupos, né, distintos. Duas interpretações distintas. Uma interpretação epistêmica, onde a probabilidade mede o grau de conhecimento ou grau de crença racional. Então, a probabilidade epistêmica é a probabilidade que diz respeito o fenômeno do conhecimento e considera os sujeitos, e a interpretação objetiva, onde a probabilidade é uma característica do mundo material objetivo. Se eu jogo uma caneta, essa caneta cai, quantas vezes essa caneta cai? Cai 3 vezes. E isso independe se eu sei disso, se alguém sabe disso, é uma característica objetiva, é algo do mundo, né? Na interpretação objetiva, a probabilidade pode, por exemplo, ser interpretada como sendo a frequência relativa com que um evento ocorreria se repetido por um grande número de vezes sob condições similares. Essa interpretação frequentista é a interpretação mais usada, inclusive a gente encontra assim no rodo, assim, na economia, por exemplo, para lidar com fenômenos, inclusive, que não são passíveis dessa... mas isso é outra história. Essa concepção de probabilidade objetiva, e aqui eu estou falando objetiva tendo em vista a frequentista, né, fazendo esse recorte, tem alguns problemas, algumas limitações. Quais são? O primeiro deles é quantas vezes um experimento deve ser repetido para ser considerado um grande número de vezes? O que são as condições similares sob as quais o experimento deve ser realizado? Como representar a incerteza de proposições que não são passíveis de representação numérica? Como determinar essa quantidade aproximada de vezes em que o evento deve ocorrer numa série de repetições?
Bom, aqui eu trago alguns problemas que envolvem probabilidade. Trago 3. Esses problemas você encontra na internet, assim, também a rodo. Mas eu fiz algumas adaptações, né? Licença poética, com licença. Mas não mudou muito o cerne das questões. Então, vamos lá. O primeiro é o exemplo do segundo as. Considere um deck de baralho com apenas 4 cartas. As de copa, as de espada, 2 de copa, 2 de espada. Imagine que um par de cartas é dado a Turiaçu. Qual a probabilidade desse par ser um par de ases? Bom, eu distribuí as combinações possíveis e como vocês conseguem visualizar, Turiaçu tem uma chance em 6 de ter pego logo na primeira vez um par de ases. Agora a gente imagina que Turiaçu diz que tem pelo menos um as. Qual a probabilidade dela ter o par de ases? Então, como ela diz que tem pelo menos um as, a gente tira a possibilidade em que o as não ocorre, né? Que é esse com 2 de espadas aqui. A gente tira ele, e qual é a possibilidade agora? Qual a probabilidade dela ter escolhido, dela ter pego uma carta, um par de carta com ases? A probabilidade é de 1/5. Quando Turiaçu afirma ter um as de copa, então ela diz que tem um as, e agora ela diz que tem um as de copa. Qual a probabilidade dela ter um par de ases? Aqui, a gente descarta todas as possibilidades em que o as de copa não ocorre. Então, aqui a probabilidade é de 1/3. Por que a probabilidade muda com essa nova informação? O que faz com que essa probabilidade se modifique, né? Inclusive contrariando nossas intuições, né, a princípio. O segundo problema é o problema de Monty Hall, que se encontra na internet como paradoxo de Monty Hall. E a gente pode ilustrar ele da seguinte maneira. Imagine que você está participando de um jogo, eu só lembro do Silvio Santos, mas enfim. Imagine que você está participando de um jogo no qual precisa escolher entre 3 portas fechadas, A, B e C. Uma que você acredita ter um prêmio. Qual porta escolheria? Aí, vamos supor que você escolhe a porta do meio, que eu coloquei aqui como sendo a porta B. Imagine que um apresentador do jogo abre a porta C e mostra que atrás dessa porta não está o prêmio. Com essa nova informação, qual a probabilidade de você ter escolhido a porta premiada? Veja que aqui, quais são as chances de você escolher a porta premiada assim de primeira? É de 1/3, você tem uma possibilidade em 3, já que você tem um prêmio, né? Nesse segundo caso aqui, o apresentador abre a porta C e diz, olha, o prêmio não está aqui. Então, de quanto é a tua probabilidade agora de ter escolhido a porta com prêmio? Você tem uma possibilidade e 2 portas, então 1/2. Com essa nova informação, tá. Diante da e o apresentador te coloca uma outra possibilidade. Olha, você sabe que a porta C não tem um prêmio. Você tá com a porta B. Você quer trocar de porta? Você quer ir para a porta A? O que vocês fariam nessa situação? Eu, como eu sou afoita e penso mais com sentidos, eu não trocaria de porta, porque a minha intuição, a primeira intuição, essa mais apressada, me diz o quê? Que as chances de ter o prêmio na porta A ou B é a mesma. A chance de ter na porta A é de meio e na porta B é de meio. Então, para que eu vou trocar, né? Só que a nossa intuição, ela nos engana. Considerando os 3 eventos possíveis, a princípio Turiaçu tem 1/3 de chance de escolher a porta certa. Quando ela descobre que a terceira porta não é a premiada, ela intuitivamente presume que as chances de ter escolhido a porta certa é de meio. As chances de ter o prêmio, a partir dessa intuição, é de meio para ambas as portas, e, portanto, não faz diferença continuar com a porta escolhida ou trocar de porta. Eu escolheria não trocar de porta. Contudo, a intuição de Turiaçu está errada. Se ela trocar a porta B pela porta A, as chances dela escolher a porta com prêmio são de 2/3, e não de meio. E eu consigo mostrar isso aqui, ó. Pelo exemplo, então aqui nesse primeiro caso, você escolheu a porta B, que é o da mãozinha, você é a porta da mãozinha. Então você escolheu a porta da mãozinha. Eu abro a porta C e pergunto, você quer trocar de porta? Se você escolher trocar de porta, você escolhe a porta com prêmio. No segundo caso, digamos que você escolheu a porta já com prêmio. Eu abro a porta C e te proponho mudar de porta. Você muda, você perde o prêmio. No terceiro caso, eu abro a porta A, já que é ela que não tem um prêmio. Você está com a porta B, eu te sugiro trocar. Você troca e você vai para a porta com prêmio. Ou seja, em 2 vezes, em 3, você escolhe a porta com prêmio quando troca de porta.
Então, a probabilidade de ter o prêmio em determinada porta, que é a probabilidade que a Turiaçu considera intuitivamente a princípio, não é a probabilidade que ela deve considerar diante da possibilidade de ter que mudar de porta. Então, a probabilidade agora é outra, a probabilidade dela acertar o prêmio sempre que troca de porta. Então, são probabilidades distintas. É interessante esse caso e o outro, por quê? Porque traz para a superfície que as nossas intuições estão equivocadas e que algumas das nossas representações, né, algumas dessas relações de probabilidade precisam ser muito mais clarificadas, digamos assim, né, do que a gente imagina. E o terceiro exemplo é do diagnóstico médico. Imagine que uma criança chega ao hospital inconsciente com sinais vitais fracos. Nesse caso, a recomendação é estimular o corpo do paciente com uma dose do remédio X. Mas o médico é informado que a mãe da criança já teve reação alérgica grave com o remédio. Ciente de que é muito provável que a paciente tenha a mesma alergia, no caso de vida ou morte, o que ele deve fazer? Então, aqui a gente está diante de um contexto que é o que realmente ocorre, né? Em hospitais de urgência e emergência, o médico tem pacientes com problemas complexos, né? De gravidade imensa, vida ou morte. Ele tem pouco tempo para fazer a bateria de exame necessário, talvez para escolher o melhor método para tentar salvar. Ele tem pouco tempo, tem poucas informações e ele precisa decidir. Então, muito provavelmente, essa criança vai ter a mesma reação alérgica que a mãe, mas muito provavelmente quanto? Será que o risco dela reagir ao remédio, de ter uma reação fatal ao remédio, é maior que o risco dela morrer pelo problema que ela chegou, com a doença que ela chegou? Qual a probabilidade eu devo considerar? É muito difícil, por quê? Porque aqui a probabilidade é dada em termos qualitativos e não quantitativos. Então, eu sei que ela tem uma probabilidade grande de ter uma reação alérgica, mas eu não sei de quanto é essa probabilidade. E não saber de quanto é essa probabilidade de maneira precisa me impede de comparar, por exemplo, se eu devo ou não dar o remédio, se a chance dela morrer pelo remédio ou morrer pela doença são maiores, né? Qual é o maior? O que eu devo considerar? Diante dessas probabilidades que são muitas probabilidades e que têm diferentes interpretações, a gente também tem diferentes lógicas da probabilidade. Então, as lógicas da probabilidade são usadas para modelar raciocínios envolvendo probabilidades, obviamente. Dependendo se as proposições consideradas contêm ou não quantificações precisas de probabilidade, diferentes lógicas da probabilidade podem ser usadas. Aqui eu dou 2 exemplos de informações que são de probabilidades qualitativas e quantitativas, né? Que pediria lógicas específicas para lidar com cada uma delas. A probabilidade de chover em São Luís na estação chuvosa é maior que 50%. Isso é uma probabilidade numérica. Quantitativa. A probabilidade de chover em São Luís na estação chuvosa é maior que a probabilidade de chover na estação seca. É maior, mas é maior quanto? Então, aqui a gente está numa probabilidade qualitativa. Por outro lado, para tratar dos conhecimentos e das crenças, das atribuições de conhecimento em crença, a gente lida com a lógica epistêmica. Então, representações de raciocínio sobre certeza são tipicamente feitas com modelos que envolvem mundos possíveis e relações de acessibilidade. Por isso que a lógica epistêmica aqui aparece como a mais adequada, as lógicas epistêmicas, né? A lógica epistêmica, que envolve várias lógicas, é um ramo da lógica modal que se ocupa dos raciocínios envolvendo atribuições de conhecimento ou crença, a agentes ou grupos de agentes. Ela interpreta o operador modal forte de necessidade como sabe-se que, usando a notação K em vez do quadradinho I. E quando lidamos com mais de um agente, indexando o operador K por agente, como em K, Turiaçu, Turiaçu KP, para representar que Turiaçu sabe que P. As informações que estão disponíveis, consideradas possíveis, são eventos ou proposições modeladas como conjunto de mundos possíveis, acessíveis a um ou vários agentes. Dentro do conjunto de mundos possíveis, Wzão, os mundos que o agente considera possível formam um subconjunto. Cada ponto ou mundo possível corresponde a uma possibilidade no cenário que está sendo modelado. Se uma proposição P for o caso em todos os mundos considerados, dizemos que a gente sabe que P. Aqui eu dou um exemplo desse modelo epistêmico, ainda usando a teoria Natália, tu tens 10 minutos, tá? Vozes.
Eu tenho a Turiaçu e a irmã de Turiaçu, Japiaçu. Então, aqui a gente tem a Turiaçu tendo acesso a 2 mundos, né? P significa hoje é segunda e Q chove em São Luís. No primeiro mundo, você tem o quê? Que é esse W'. Eu aponto, né? Como se vocês pudessem ver. Enfim. No W' você tem hoje é segunda e não chove em São Luís. No mundo 2, o W2, Wzinho 2, você tem que hoje é segunda e chove em São Luís. Turiaçu, ela tem acesso a esses 2 mundos. Nesses 2 mundos que Turiaçu tem acesso, hoje é segunda-feira. Então, a gente pode dizer que Turiaçu sabe que hoje é segunda-feira. Por quê? Porque em todos os mundos acessíveis a Turiaçu, hoje P é o caso, hoje é segunda, ok? Contudo, Turiaçu não sabe se chove ou não chove em São Luís. Por quê? Porque nos 2 mundos em que ela tem acesso, em um mundo chove e em outro mundo não chove. Então, se Turiaçu tem certeza que hoje é segunda, ela já não tem certeza se chove ou não chove em São Luís. Isso é diferente de Japiaçu, por exemplo, que só tem acesso ao mundo W. Pode ver que ela não tem nenhuma setinha ligando ela ao mundo W', W, 2 linhas, não sei como diria isso. Ela não tem acesso. Então, ela só tem acesso ao W'. E nesse W', P é o caso e não Q é o caso. Então, hoje é segunda e não chove em São Luís. Então, ela sabe isso. Se a gente considera o W', W 2 linhas, o mesmo ocorre. Ela não tem acesso ao outro mundo. Esse é todo o mundo que ela tem acesso. E nesse mundo, hoje é segunda e chove em São Luís. Isso é para ilustrar, né? A diferença de Japiaçu, que sabe P e sabe Q, no caso do W', e a diferença disso para Turiaçu, que não consegue distinguir qual dos mundos é o caso. Ela não tem certeza, ela não sabe, né? Turiaçu não sabe se chove ou não em São Luís. Mas se ela considera, digamos assim, que ela não sabe, né? Mas considerando que Turiaçu acredita que não está chovendo em São Luís, como é que a gente modela isso? Como é que a gente representa isso? Representa a incerteza de Turiaçu com tendência, com essa tendência, né? Ela acredita que muito provavelmente está chovendo. Então, como é que a gente representa isso? Isso é uma limitação do modelo epistêmico que a gente resolve colocando o quê? Probabilidade. Então, a probabilidade aqui, ela serviria para colocar pesos distintos no mundo, a ponto de dizer de mostrar aquilo que para Turiaçu é o mais provável. Então, o meu objetivo da pesquisa é mostrar como é que probabilidade lógica epistêmica e lógica de probabilidades podem ser usadas para modelar esses raciocínios em contextos tanto de probabilidade numérica quanto de probabilidade qualitativa, ok? E essas são as minhas referências. Tem várias outras, mas esses são os 3 livros básicos que eu usei tanto para fazer a apresentação de hoje, quanto os livros que eu estou lendo com muito mais cuidado nesse exato momento. Obrigada pela atenção de todos. Estou voltando aí, me esperem. Voltei. E é isso. Obrigada, Natália. Pessoal, o chat está aberto para perguntas, tá? Obrigada. Obrigada, galera. Amor! Tava com medo de você, amor, que você é matemática. Eu disse, meu Deus, ele vai me destruir. Brincadeira. Bom, pelo que eu vi aqui, o Leão quer fazer uma pergunta. Fique à vontade. Alô, boa noite. Boa noite. Estão me escutando aí? Então, primeiramente, ótima apresentação, Natália. Foi muito compreensível, assim, deu um overview geral, assim, para o tipo de debate, o recorte.
e desejo sucesso com sua pesquisa. E eu vou fazer uma pergunta, não muito técnica, mas eu queria saber mais sobre um detalhezinho, que é a respeito sobre essa suposta lógica com vários índices. Como que esses índices entram dentro de um modelo de Kripke? Você pode dar um esboço assim, que eu tento estudar esses modelos, mas eu sou da filosofia também, então tecnicidades é algo que eu mastigo para ver se engulo. Mas é só isso. E uma outra questão, aproveitando a leva aqui, é sobre sobre o portador de certeza e como que esse índice a pergunta é sobre isso mesmo, sobre como o índice de sujeito é representado na estrutura, no frame de Kripke. Obrigada pela pergunta, Juliana. Eu estava esperando, inclusive. Esse tipo de pergunta. Bom, eu não avisei durante a minha apresentação, até para não criar um clima. Eu queria que vocês assistissem uma apresentação assim, bem livre dessa informação. Mas agora eu vou dar para poder justificar a minha ausência de resposta. Eu estou estudando lógica agora, e eu estou em lógica epistêmica, então eu estou mesmo no chão de fábrica, estudando coisas muito básicas, muito, muito básicas. Então, nesse encontro, eu não estou em condições de te dar essa resposta, porque eu estou estudando essas coisas e eu realmente não sei. Mas no nosso próximo encontro, se você não faltar, eu te respondo, tá bom? Obrigado por vender o peixe. Mas eu agradeço a pergunta. Mas, não, tranquilo. No mais é isso. Boa sorte com a pesquisa e estudos de lógica. Inclusive, licença, é só agradecer a organização do evento no geral também, mais uma vez. Como sempre, a organização está muito ótima, dinâmica muito legal. No mais é isso. Muito obrigado. A gente agradece a tua presença, sempre, com perguntas. Te acompanho desde o Ladeira Abaixo. Te conheço já. Eu sou lá da casa de lá. Eu lembro. Natália, temos uma pergunta da Evelyn, e ela pergunta o seguinte: qual a semântica que você pretende usar? Semântica de vizinhança? Não sei dizer. Sinto muito, gente, mas essas coisas mais complexas eu não estou no nível de responder ainda. Li coisas, estou estudando sobre isso, mas eu me sinto muito desconfortável em falar de coisas que eu não tenho certa segurança. Então, todas as perguntas que vocês estão fazendo são necessárias, são simples, mas eu não consigo responder. Eu vou passar agora a bola para o professor Márcio. Pode falar. Deixa eu interromper aqui um pouco, né? A Natália está avançando muito, mas muito rapidamente, mas de maneira bem autodidática, né? Aprendendo bastante sozinha. Então, respondendo a Evelyn, tá? A semântica de vizinhança, e a Natália, aproveitando para esclarecer, a semântica de vizinhança é uma generalização da semântica de Kripke. Então, ela é muito mais versátil, né? E pode ser usada para modelar sistemas de lógica modal, até mais fracos do que aquele sistema K, né, Natália, que a gente estava estudando. Certo? Não, a princípio não será a semântica de vizinhança, será a semântica relacional de Kripke mesmo, e o grande desafio, mas isso felizmente é uma coisa que já está feita, né, a gente vai estudar juntos e ver né, se tem problemas em aberto, mas é combinar lógicas de probabilidade com lógicas epistêmicas usuais, e para isso a gente vai ter mais de uma opção no cardápio. Mas, a princípio, nós usaremos os modelos relacionais de Kripke mesmo. Não vamos chegar à semântica de vizinhança ainda. E, claro, combinar lógicas nunca é um empreendimento trivial. É só colocar probabilidade ali, dar mais peso a uma alternativa epistêmica que resolve? Não é bem assim. Tem que ver quais princípios que valem, quais são as propriedades, né, as regras de inferência que você pode usar, que não pode usar. Sem falar que a notação complica bastante, porque aí você inclui a probabilidade nas informações que são consideradas. Tá? Espero que isso tenha esclarecido a dúvida de Evelyn. Bom, Natália, tem uma pergunta aqui do Ayala, eu vou ler aqui para ti. Ele pergunta se você testou se isso funciona com procedimentos morais deônticos. Com procedimentos morais deônticos?
se isso funciona. Não testei. Não testei, mas eu cheguei aqui por uma... Não vou falar isso, não. Não testei. Não. Na verdade, eu vou falar. Eu cheguei aqui a partir... Não, deixa pra lá. Deixa. Não testei. Não vou Onde assina o abaixo-assinado para a Natália falar? Porque está gravando. O quê, Vitória? Onde que assina o abaixo-assinado para você falar? Não, está gravando. Não vou me comprometer. Fica para a próxima, nosso próximo encontro. Bom, até agora não tem mais ninguém comentando nada ou perguntando. Não sei se alguém quer comentar ainda. Tem tempo, gente. Tá, o Liam quer fazer outra pergunta. É mais um comentário. Se alguém quiser fazer a pergunta, eu priorizo outras pessoas, porque eu sei que se me der corda, eu monopolizo a coisa, dependendo do assunto, claro. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Natália, a respeito de... A noção de certeza, ela puxa muito a noção de informação. A noção de informação e tal. Nesse sentido, você já chegou a encontrar literatura de a noção semântica de informação? Que o Floride está mexendo de uns tempos para cá, Luciano Floride e coisas assim. Coisa que, por exemplo, o professor Abílio e o pessoal da Unicamp mexe também, coisas assim, tal. Só queria saber mesmo, assim, que é algo que eu me interesso, só que minha preocupação é mais com conteúdo semântico, interesse particular. Interesse por lógicas de relevância e relações de consequências alternativas, de consequência e implicação. Aí eu queria perguntar sobre conteúdo semântico, sobre, na verdade, como que você nota a relação entre a noção de certeza, porque eu noto que a relação de certeza ela exige um sujeito, ou mais de sujeito. Ao passo que informação tem um debate se a gente consegue ter uma noção de informação independentemente de estados mentais de um sujeito, de uma maneira mais genérica. Aí eu queria perguntar sobre isso, essa distinção acerca da noção de certeza que a gente atribui a uma dada proposição, isso é uma noção que exige índice. Acredito que sim, né? Mas eu queria uma articulação melhor para sua parte, você que está lendo essas coisas por hora. Eu tô achando tudo lindo, gente, mas eu não tô em condições realmente de responder essas questões, porque eu tô no nivelamento de lógica, tô estudando lógica clássica e agora em lógica epistêmica, então eu realmente não sei muitas coisas que vocês estão falando, sabe? Não tô em condições de responder. Talvez até sejam questões muito simples, mas eu não consigo. Não, mas por mim tá tranquilo, tá tranquilo. Mas Por mim também tá tranquilo. Fica a recomendação de todo modo. Eu gosto Tá bom, obrigada. Pode mandar no chat e escrever o nome. Tá. Eu queria saber o e-mail para trocar. E-mail que eu tô tentando estudar lógicas intencionais no geral. Essas coisas, modais e essas coisinhas. Então, pode ser uma boa, sim, também. Se possível, claro. Natália, temos mais 2 perguntas. Termina aí de escrever. Temos uma perguntinha da Amon. Mas pode seguir. Eu vou perguntar depois. Ok. O próximo é o Ian. Ele pergunta o seguinte: sabe dizer como essas noções formais de crença racional se relacionam com justificação e conhecimento na epistemologia analítica, não sei como é que se pronuncia isso, são concorrentes ou coisas distintas? Não sei responder. Não. Sinto muito. Professor Márcio? Então, essas questões todas são muito interessantes, mas são questões de caráter mais epistemológico, tá? E, no caso, o recorte da Natália, apesar dela ter usado problemas de epistemologia da probabilidade para motivar, né, a fala dela, o recorte dela é formalização. Tá? Então, ela vai ter que fazer escolhas, né, e já existe um cardápio dessas escolhas, para modelar
informações envolvendo que combinam conhecimento e probabilidade, porque você já tem como modelar a probabilidade. Você tem lógica, além da probabilidade matemática, você tem a lógica da probabilidade. Tá certo? Ela deu exemplos na apresentação dela. A probabilidade de chover em São Luís na primeira metade do ano é maior do que 50%. Ou você pode até colocar um índice preciso. Mas nem muitos raciocínios nossos envolvendo probabilidade não tem essa quantificação, então são mais qualitativos. Você sabe que tem mais probabilidade, exatamente quanto você não sabe. E, no entanto, você precisa fazer raciocínios com isso. Tá? Então, uma discussão igualmente ou até mais importante, mas muito distinta, é do que a gente está falando. Porque aí você tem a questão da interpretação filosófica da probabilidade. Aí você tem, a probabilidade é uma noção epistêmica, ou você pode falar em probabilidade objetiva. Se é probabilidade objetiva, que tipo de probabilidade objetiva é essa? Né, o mundo, né, obedece a princípios ou propriedades de caráter probabilístico? Em que sentido? Frequentista? Tá? Então, essas discussões são interessantíssimas, mas aí isso seria uma pesquisa bem diferente da pesquisa que ela está fazendo. Então, a ideia é que nós fazemos raciocínios envolvendo probabilidades, a intuição nos engana, mas a gente sabe que quando a gente modela, a gente consegue perceber onde é que está esse erro da intuição, né, esses pontos cegos da intuição. Mas é interessante ver que modelos são esses. Ela está estudando esses modelos disponíveis, né, se assenhoreando desses modelos para fazer o trabalho dela, né, explicar, investigar, ver que problemas em aberto tem. Então, por isso, ela não tem como estudar as duas coisas ao mesmo tempo, porque tem um universo para um lado e um universo para o outro lado. Então, ou ela fazia um trabalho sobre a epistemologia da probabilidade, até metafísica da probabilidade, ou ela fazia um trabalho sobre lógica da probabilidade, que ela está indo nessa direção. Tá? Então, por isso que ela... Desculpa. É porque o Ian está nos corres comigo numa disciplina chamada Epistemologia Social. Então, só para te sinalizar um pouco, Ian, eu não vou conseguir responder a tua pergunta, mas talvez isso te esclareça o meu lugar de fala nesse momento. A concepção de conhecimento aqui é a concepção tradicional de conhecimento. Então, daí você tira algumas consequências que podem te ajudar nessa tua pergunta. Ok. A Alma vai querer fazer a pergunta agora? Oi. Então, é bem uma perguntinha mesmo, porque, na verdade, eu queria perguntar se você conhece os trabalhos de Ekaterina Kubishkina, se eu não me engano. Ela é daqui da pós-doc aqui na Unicamp, e eu lembrei muito quando você fez aqueles, né? Porque ela trabalha com lógica epistêmica, mas em particular usando operadores de ignorância como primitivos, em vez de conhecimento. Então talvez seja interessante também perguntar se você sabe, talvez eu esteja só falando uma coisa aqui. Qual é o nome dela? É Caterina, eu posso mandar depois por e-mail se você quiser. E já que a gente está assim, acho que vamos deixar mais informal, mais solto, assim. O que é que você acha dessa ideia, por exemplo, de usar como primitivo, sei lá, isso, ignorância, ou talvez isso, você tentar usar, isso. Inclusive, não é isso, devo deixar assim, vai indo. Eu queria estar era na rede também. Pois é. Mas daqui a pouco vai chover. Bom, a minha pesquisa está um pouquinho antes desse lugar da ignorância e um pouquinho antes também desse lugar da certeza. Então, para mim, me interessa aquilo que está no entremeio, né? Aquilo que você não está completamente alheio, mas também você não tem completa certeza, que é o contexto de incerteza. E como isso abarca boa parte dos raciocínios que a gente lida, tanto na ciência quanto na vida cotidiana, a minha escolha é por esse caminho. Eu sei pouco sobre isso que você está falando, sobre ignorância, né? Ou não conhecimento. Então, o que eu posso dizer sobre isso é isso. Que eu digo. Eu também não muito. É mais também para motivar, sabe? Por isso que eu fiquei também um pouco para depois. Porque é bom quando tem perguntas que isso motiva outras perguntas também, outras discussões bem legais. Parece que é uma coisa talvez mais relacional. Talvez eu lembro que quando eu vi uma apresentação de Ekaterina no grupo de lógica lá do Unicamp da gente, o GLM, ela comentou, desculpa gente, estou meio bastante rouca,
mas eu lembro que eu fiquei pensando sobre ver de alguma forma relacional, né? Tipo assim, eu tô falando sem nenhum conhecimento de fato sobre a Relaxa. coisa. Se alguém quiser corrigir, dizer porque não funciona, ou porque funciona, qualquer coisa assim, vocês falam. Mas, ai, como é que era? Era mais sobre, tipo, realmente. Nossa, nem. Ai, vou ter que vender o peixe pra outra hora também. Mas se alguém se motivou aí, pega o peixe e vai. Márcio se motivou. Oi, amor, só para informar, assim, a Ekaterina Kubishkina e o Matia Petrolo já estiveram Isso. aqui em São Luís, né, fizeram uma missão de estudos e há alguns anos, em 2019, desde então eu estou trabalhando com eles. Olha só, que legal. A gente está trabalhando num projeto conjunto, tentando resultados, provando coisas, porque existem várias lógicas da ignorância que estão dentro do estudo da lógica epistêmica, e a proposta deles é uma proposta bem inovadora, e eu entrei para trabalhar colocando o elemento da lógica dinâmica. Tá? Então a gente está tentando mexer com isso, combinar, como eu falei há pouco, né? Combinar lógicas não parece uma coisa simples. Pega isso aqui, essa lógica e aquela, e só coloca os princípios juntos e vai. Ela vai não funciona. Tá? Combinação de lógicas é um negócio bem complexo mesmo. Tá? Mas ela já é conhecida aqui. A Natália ainda não estava no mestrado nessa época, quando a Ekaterina e o Matia vieram, mas eles já fizeram apresentações aqui e a gente está trabalhando semanalmente, encontros semanais, nesse projeto conjunto. Tá? Foi Olha só que uma lembrança maravilha. muito feliz. Natália, tem uma pergunta do Thaleson. Ele pergunta o seguinte: na tua concepção, qual o limite da microeconomia enquanto ramo formal da ciência social quando falamos de problemas econômicos? Isso está definitivamente fora do meu escopo de pesquisa. Tirem este jovem da sala. Bom, realmente está fora do meu escopo de pesquisa. O Thales está me perguntando isso porque eu venho da economia, e o que me trouxe para estudar raciocínio sobre incerteza, agora tentando combinar lógica epistêmica e probabilidade, foi um problema Keynes, que é a ideia do Keynes é de que a gente não pode usar a concepção de probabilidade numérica para lidar com fenômenos que são de natureza humana. Então, nas ciências econômicas, há muita coisa objetiva, tanto é que o Mises faz coisas maravilhosas com a probabilidade. Contudo, ela não é só uma ciência que lida com fenômenos tão objetivos assim. Existe o fator humano, existe subjetividade. E a parafernália na economia, principalmente na macroeconomia, ela não dá conta desses aspectos que dentro da minha pesquisa de agora seriam chamados de aspectos qualitativos, né? Como dar conta de maneira numérica de fenômenos que não são dessa natureza, né? Do quantificável, do numérico. Como é que você lida com isso? O que se fez na economia até hoje? Se abusou da parafernália lógica, da lógica quantitativa, para lidar com esses fenômenos. E a gente vê coisas gravíssimas ocorrendo. Então, a gente tem políticas econômicas e a gente tem princípios liberais sendo defendidos a partir dessa concepção de probabilidade mais objetiva. Então, eu acho um equívoco, porque eu não sei se eu falei isso durante a minha apresentação, os fenômenos existem várias concepções de probabilidade, e existem vários. Você pode escolher diferentes concepções de probabilidade e interpretar essas probabilidades de diferente maneira, de acordo com a necessidade do seu fenômeno observado. Então, qual a necessidade da gente só usar a probabilidade numérica para lidar com os fenômenos econômicos? Mesmo quando os eventos, os fenômenos não são de natureza puramente econômicos, são sociais, são políticos, por que a gente usa? Por que a gente vai fazer essa escolha, que é uma escolha ideológica, né? Por que isso? Então, o Keynes, antes da virada, né, que é a Segunda Guerra, ferrou a cabeça de todo mundo, inclusive do Keynes, que era da filosofia, disse: tchau, galera da filosofia, eu vou para a economia e fazer economia, eu vou fazer ciência da economia. Então, assim, e quando ele vai para a ciência da economia, ele vai levando essa concepção de probabilidade que ele desenvolve
depois de ter contato com Russell, com a filosofia do Moore, não sei como é que se pronuncia. Então, eu sou muito adepta da concepção do Keynes, de que é preciso flexibilizar a metodologia econômica, que é preciso, dependendo do fenômeno, considerar outras probabilidades, e eu acho que liberal é safado, resumindo. Mas isso não é mais meu objetivo de pesquisa, Thaleson, esquece. Agradeço a pergunta, agradeço a presença. Pode falar. Então, só caso você. Que inclusive você falou dessa questão, né, de probabilidades que é isso, não são tão bem. É isso, você falou da gambiarra e tudo mais. Eu lembrei de que é muito usado, né, coisas para pseudociências e tal. E fiquei pensando, é isso, você tem alguma coisa a dizer como probabilidade acaba podendo ser usada, é usada, e como, por exemplo, o seu trabalho pode ser muito útil para combater esse tipo de coisa e firmar. E, claro, tem aquelas piadas, né? Tipo assim, qual a probabilidade de ter um meteoro ali no meu portão? Um meteoro não, um dinossauro no meu portão. 50%, né? Porque ele tá ou não tá no meu portão. E, tipo, é engraçado, porque e como a probabilidade é uma coisa tão difícil, ou estatística de probabilidade é uma coisa tão difícil de botar na nossa cabeça, né? Tem coisas psicológicas muito interessantes sobre isso. Bom, a gente estuda a probabilidade há muitos anos, né? Tipo, o Locke, no Ensaio do Entendimento, o humano já tem um capítulo só sobre probabilidade. Então, é uma coisa muito desenvolvida. Não está desenvolvida de maneira igual, então, a probabilidade objetiva é a mais usada e é a mais desenvolvida em vários sentidos. O que me incomoda é a rigidez metodológica, né? Tipo, você achar que você só pode usar uma probabilidade só. E tanto que no meu projeto existe essa abertura para várias lógicas para poder lidar com essas várias possibilidades de interpretação. Não várias possibilidades de interpretação, mas várias probabilidades. Eu esqueci o resto do que você disse. Mas eu acho que é isso. A probabilidade... lembrei. A probabilidade é uma coisa que a gente lida há muitos anos, é muito bem desenvolvida, funciona muito bem, ninguém aqui está falando para jogar a probabilidade objetiva fora, ninguém aqui está dizendo qual a probabilidade melhor. Isso é infrutífero. Mas o que ocorre é que não é intuitivo quanto a gente gostaria que fosse, né? Então, algumas coisas que ficam evidentes para a gente quando a gente representa incerteza com probabilidade, ou representa modelos raciocínios envolvendo probabilidade, fica evidente isso, que aquilo que as nossas intuições podem apontar como sendo a relação real, ou necessária, ou a possível, não ocorre dessa maneira. Então, existem leis matemáticas, existem sistemas, existe toda uma coisa que amarra a probabilidade e que afasta ela da nossa experiência mais imediata, essa intuitiva, né? Mas não fica me fazendo pergunta, não, amor, que tu é matemática, eu fico toda me tremendo. Tu és o único que me faz pergunta e eu fico me tremendo. Não, mas eu faço matemática, eu não faço probabilidade. Você tá terrível nisso. Não, mas Nossa, chega, tranquei a disciplina. Eu tenho que fazer depois, eu vou fazer. Me tremo. Não, é interessante, né? Porque é uma coisa que dá pra você fazer de várias formas diferentes. Tipo, como você mostrou ali com as cartas. Tem como você pegar tudo e depois comparar com o que realmente você está querendo que aconteça, ou você pode tentar também fazer isso, porque você comentou lá, né? Tem várias formas de você pensar a probabilidade, tem várias formas de você chegar e abordar o mesmo problema. E nossa, e é isso, são raciocínios assim, inclusive muito acho distintos assim. Não sei, eu sinto que tenho que aprender uma nova forma de pensar assim, para pensar a probabilidade. É bem interessante. Eu vi um cara falando, eu sou péssima, desculpa. Hã? Que eu vi um cara falando, eu esqueci o nome dele, falando que no futuro vai ser impossível. Eu acho ele bem exagerado, mas fez sentido. Vai ser impossível a gente pensar muitos fenômenos sem ter uma certa familiaridade do que é a probabilidade, o que são as probabilidades e como elas funcionam. Porque, segundo ele, esse é o caminho de explicação para muitos dos nossos fenômenos
dos nossos fenômenos, tanto da ciência quanto do cotidiano, e que precisam o indivíduo cotidiano, né, não estudioso, não pesquisador, precisa se familiarizar. Ai, sim, inclusive acho que o livro já foi até publicado de uma professora aqui do IMEC, que era de processos estocásticos, mas agora foi para o departamento de matemática, trabalhando com a licenciatura, publicou um livro, acho que publicou já recentemente, sobre isso, ensino de probabilidade no ensino fundamental, médio, e exatamente sobre isso, assim, porque, inclusive, essa questão de como trabalhar com incertezas. Eu não sei se você conhece, se você já soube, é isso. Fica para Não, ainda também as não. pessoas. Estou no começo, estou pegando tudo que estão me dizendo ainda. Laura Riffo, depois eu posso te passar também. Por Não sei favor. se talvez seja mais legal você conversar com ela, porque eu não sei o quanto o livro realmente vai pegar nas suas questões, mas porque ele é para ensino disso para professores de matemática, né? Mas ela trabalha exatamente nessa ideia de como pensar realmente de forma mais para pensar em cálculos de incerteza mesmo, assim. Eu acho que ela trabalha muito isso com os próprios alunos, assim, e trabalhar com alunos é muito rico, né? Pra gente, pensar novas formas e tudo mais. Aí, outra coisa que eu ia falar, era só uma piada, que eu adoro ela, que é legal como uma coisa que é provável, a gente fala, uma coisa é provável, pode acontecer, mas pode não acontecer, né? Ela é provável de acontecer. Mas provável é uma coisa que é possível de se provar. E quando você prova algo, parece que não pode não ser o caso, né? E é só uma inconsistência. E não é exatamente uma piada, é só uma coisa meio... Como assim? Mas é isso. Ok. Eu vou passar aqui a palavra para a Victoria, que ela quer fazer uma lembrança, né? Eu acho importante isso. Olá, pessoal, boa noite. Natália, obrigada pela tua apresentação. E Nada. eu acho que veio num momento importante hoje, né? Eu estou aqui para falar um pouco em nome do grupo das meninas do Encontro Brasileiro de Filósofas Analíticas, para dar uma nota, lamentar, mas, sobretudo, registrar, né? Marcar a importância do que aconteceu. Hoje faleceu a Andrea Loparic, que foi uma lógica de muito importante na lógica nacional e nesse nosso contexto, né, de mulheres na filosofia analítica, na lógica, e também recentemente no processo democrático. Vocês devem lembrar daquele manifesto contra os erros lógicos do Moro, ela teve um papel muito importante naquele documento. Então, para ficar registrado, né, estou falando em nome do grupo, do pessoal da organização do Encontro Brasileiro de Filósofos Analíticos, que a gente está aqui lembrando, mas também está homenageando hoje, né, agradecendo pelo seu trabalho. Então, era isso. Eu acho que foi muito importante o teu trabalho hoje, Natália, né, porque você diz, eu estou me nivelando em lógica, e se eu não estou enganada, uma parte relevante do trabalho da Andrea foi autodidata, né, então eu acho que é muito inspirador para esse momento. Então, era isso, pessoal, era só para deixar registrado. Mais uma vez, obrigada, Natália. Para mim foi muito construtiva a tua apresentação. Obrigada. Obrigada, Victoria. Muito obrigada. Bom, pessoal, o Lian que quer fazer outra pergunta. Não sei se é comentário ou pergunta. Licença, só estou aproveitando o espaço aqui mesmo, então já peço desculpas de pronto. Mas eu queria perguntar a você, Natália, sobre bayesianismo, assim, o que você já leu, o que você... interpretação bayesiana de probabilidade, essas coisas. Eu já li. Se você interessa, eu queria... Se você comentar alguma coisa sobre, assim, porque eu tentei estudar isso num livro do Eric Steinhardt, que é um livro de matemática para filósofos, né? Que é um livro que é meio que ajuda muito, assim, a ler os textos, né? E eu só queria perguntar mesmo, assim, inclusive recomendo, caso, para dar um empurrãozinho técnico, pelo menos em algumas áreas mais matemáticas que a gente não tem um manual, assim, acessível. Por exemplo, probabilidade, teoria da informação e aplicações disso para filosofia mesmo, teoria de conjuntos, essas coisas.
Bom, sim, eu já tive contato, não um contato aprofundado com a teoria bayesiana de probabilidade, inclusive tem o trabalho do André Neiva, ele é muito bom, ele tem trabalhos muito didáticos, ele está escrevendo um manual básico agora para iniciantes, e se você falar com ele com carinho, ele manda o livro para você, né? Mas, sim, eu tive contato com essa literatura porque eu entrei no mestrado me propondo a falar sobre a concepção de probabilidade subjetiva do Keynes. E a probabilidade bayesiana é como se fosse uma extensão, né, um desenvolvimento dessa concepção de probabilidade, onde existe uma relação lógica e tal, que eu não consigo, não cabe aqui eu falar. Mas, no decorrer dos meus estudos e conversando com o Márcio, que é o meu orientador, a gente preferiu não pegar esse caminho, entendeu? E também não se concentrar em probabilidade, porque probabilidade é muito legal, existem várias, exigiria um trabalho só para isso, mas tem uma coisa muito interessante, que como eu quero lidar com os raciocínios, a probabilidade tem limitação para isso, então eu preciso da lógica epistêmica, então, a probabilidade é como se fosse um braço da minha pesquisa, né? Assim como a lógica epistêmica é um braço da minha pesquisa, ela não é o objetivo fundamental. Mas sim, eu tive contato com o assunto pelo André Neiva, e eu recomendo ele também. É um texto em português, bem didático. E é isso. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. É muito bom ter vocês aqui. Bom, pessoal, já são 8 horas, né? Já chegamos já no encerramento. E antes de encerrar, eu só queria lembrar que amanhã temos palestra com a Paloma, no mesmo horário. Os links nós reenviamos novamente, tá? Porque estava correndo probleminha. Então, é isso. Conto com a presença de vocês amanhã. E muito obrigada. E obrigada, Natália, também. E queria te dizer que tá tudo bem não saber responder. Eu tô bem não sei responder muita coisa. E é assim que a gente vai construir a nossa pesquisa, né? Sim. E é isso. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço.